mais uma vez se colocamos na tua presença, Pai querido, para que nos agradecer ao Senhor pela semana que nos deu, pela tua bênção, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu carinho, teu cuidado e a proteção cada um dos teus filhos. E por nós, Pai, mas dá a oportunidade deste santo sábado estar aqui na tua casa para louvar, exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome, com o estudo da tua palavra, meu Deus, pelos louvores, pelos dízimos de oferta. Pai querido, agora vamos ler a tua palavra. Maravilhoso Deus, que não seja eu falando, mas seja teu Espírito Santo falando através de mim, para que a tua igreja que aqui está possa ouvir, possa praticar e sair daqui renovado pelo teu Espírito Santo e testemunhar o teu amor, o teu carinho e da salvação que é em Cristo Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Já aproveitando os irmãos em pé, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós meditar na palavra de Deus neste santo sábado aqui. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Que diz a palavra de Deus assim, a partir do versículo 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vós faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as coisas e as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto a fartura como ter fome. Assim, ter abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Os irmãos podem se assentar. Esse último versículo aqui é o versículo que eu creio que todo mundo sabe de cor, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O título da mensagem de hoje, irmãos, o segredo para o contentamento. Muitas vezes nós perguntamos a alguma pessoa se ele está contente, ele nos descreve vários motivos para estar contente. Por todas as ocasiões, né, seja numa saúde boa, seja num trabalho, seja num salário bastante favorável, ou seja, na família, tudo, a pessoa tem motivo para estar contente. Mas nós, como cristãos, nós estamos contentes porque nós desfrutamos de Deus e somos gratos a Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Isso para nós, irmãos, é um aprendizado que precisamos passar por ele. Esse aprendizado que nós temos que passar por eles, irmão, ele é o contentamento de um segredo de grandes vencedores. Porque quanto mais nós passamos por lutas, quanto mais nós passamos por dificuldade, nós se aproximamos mais de Deus. Nós buscamos mais a Deus. E isso, irmão, nós somos, a palavra diz que nós somos vencedor, mas nós somos mais do que vencedor, porque nós estamos com Cristo, e porque isso gera em nós uma gratidão muito grande. E essa gratidão, por sua vez, ela traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ela atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra a sua vida, o seu caminhar na presença de Deus. E o fato é, irmão, que nenhum desafio que passamos hoje supera o que o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Quando nós pegamos ali o livro de 2 Coríntios, no capítulo 16, que não é necessário os irmãos ler agora, e até do verso 23 ao 29, nós vemos ali que o apóstolo Paulo passou por muitas lutas. Ele foi apedrejado, ele teve que fugir, ele naufragou, ele foi jogado no abismo. Mas quando nós fazemos a leitura do texto ali, nós podemos imaginar, mas espera aí, por que o apóstolo Paulo fez? Qual foi a maldade que ele praticou? Qual foi o erro que ele cometeu para passar por todas essas lutas?
para passar por todas essas dificuldades, o apóstolo Paulo passou por todas as situações para pregar o Evangelho, para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender também a viver contente em qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Nós precisamos aprender a viver contente. E estar contente, irmão, representa o quê? Uma atitude de manter-se física, emocional e espiritualmente inabalável. Muitas vezes isso aí para nós é um pouco difícil, nós passar por isso. Porque nós passamos por um problema, passamos por uma luta, uma tribulação, seja ela na qual área for da nossa vida. Muitas vezes, irmão, nós questionamos a Deus. Porque passamos por essa luta, porque passamos por essa dificuldade, mas nós precisamos passar por isso, e diante das situações, é com um coração grato a Deus, mesmo diante de todo esse tipo de problema que passamos, porque nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa aqui, irmão, cinco tópicos que nos ensinam muito o segredo para vivermos contente. E o primeiro segredo aqui para nós viver contente, estar muito contente com o Senhor Jesus, contente com todos os irmãos, contente com a vida, né? Então nós temos 5 tópicos aqui. Ele deixa o primeiro e deixa aqui. A atitude de estar contente precisa ser aprendida. O versículo 11, se vamos prestar atenção aqui, diz assim, ó, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós precisamos aprender. E Paulo disse que aprendeu a viver contente. Não foi automático. É a sujeição ao discipulado, à palavra de Deus e ao trabalho do Espírito Santo na sua vida. Isso, diz a palavra, que opera isto em nós também. Mas precisamos buscar. Nós precisamos buscar aprender a viver contente. Aprender a viver feliz na presença de Deus. E a palavra diz que quando nós aprendemos a enxergar a mão de Deus por trás de tudo, viveremos contente. Será que nós cremos desta forma, meus irmãos? Será que nós cremos que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus? Muitas vezes, irmão, nós questionamos a Deus. O grande problema, muitas vezes, é nós não sentir a mão de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, em tudo a nossa vida, é porque nós não buscamos aprender de Deus, a sentir Deus agindo na nossa vida, a sentir Deus agindo no nosso trabalho, a sentir Deus agindo em tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós assim aprendemos a enxergar a mão de Deus em tudo, então nós viveremos felizes, nós viveremos alegres, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E o segundo tópico que Paulo deixa aqui diz assim, que temos que aprender a ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado, né, irmão? Ninguém quer passar por essa humilhação, mas nós, como cristãos, precisamos passar por isso. O versículo 12, a parte A do versículo 12, Paulo diz que sabia ser humilhado. Mas mesmo na vida de um tremendo crente, como o apóstolo Paulo, por que Paulo tinha que passar humilhação? Né? Paulo era um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus, mas ele disse que ele aprendeu a passar por situações difíceis e de fracasso na sua vida também. Então, isso era o que Paulo passava. A humilhação, às vezes, irmão, ele aprender a superar toda e qualquer situação difícil na sua vida, sem transferir a sua amargura, sem transferir os seus problemas para Deus, muito menos a sua própria incredulidade. Isso faz com que nós não passemos a crer 100% em Deus. Quando nós passamos por luta, às vezes nós questionamos assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu te sirvo? Por que, Senhor, eu estou sempre na tua casa? Por que, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? E nós transferimos muitas vezes problemas que nós passamos para o próprio Senhor Jesus. Não,
Nós precisamos buscar cada vez mais, irmão, um relacionamento com Deus. Nós precisamos mais, irmão, cada vez mais se achegar a Deus, como Tiago diz, chegai vós a Deus, que Ele chegará a vós. É buscar mais a Deus, é viver mais da presença de Deus, é estar em comunhão verdadeiramente com o Senhor Jesus, para que então nós não transferimos esse problema, essa amargura, essa incredulidade para Deus, mas que tenhamos cada vez mais um relacionamento com o nosso Pai Celestial. E o terceiro segredo para o contentamento, Paulo diz assim: temos que aprender a ser honrado. Ser honrado é maravilhoso, né, irmão? Seja em tudo que for da nossa vida, você ser honrado é muito bom. Mas dizem que muitos cristãos hoje são reprovados e caem justamente quando são honrados. Por que que isso acontece? Não sabe lidar com a prosperidade e levam o seu coração e perdem a dependência de Deus. Quantas pessoas hoje não são honradas? Quantas pessoas hoje não também saem da presença do Senhor Jesus porque tem a sua vida bastante abastada? E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz assim: se esperamos só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, eu não quero essa palavra para mim. Eu creio, irmão, que nenhum dos irmãos aqui quer essa palavra. Ser o mais miserável de todos os homens. Mas, irmão, eu tenho uma conta financeira boa, eu vivo no conforto, eu tenho de tudo. Mas se você tem de tudo, mas você não tem Deus no seu coração, então você é essa pessoa. É o que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios ali. Devemos, é errado, irmão, ser bem de vida, é errado ter bastante dinheiro, ter uma casa bonita. Não, não é errado. Glória a Deus por isso, por aquele que tem. Né? Mas primeiramente é Deus na nossa vida. Primeiramente é Deus na nossa vida. E aqui diz que muitos caem justamente porque quando tem a prosperidade, eles perdem a dependência do Senhor Jesus. Devemos buscar a Deus sim, mas não colocar a prosperidade em tudo na nossa vida. Então, essas pessoas perdem a dependência de Deus, expõem a sua busca desenfreada e ganância por ter sempre mais. Quanto mais, e Deus fica de lado. Quanto mais Deus fica de lado. Não, precisamos buscar a Deus em tudo, para que não venhamos a enfraquecer na nossa vida espiritual. Quanto mais eu receber um bom emprego ou prosperidade financeira, que não venha esfriar a nossa vida espiritual diante do Senhor Jesus. Sempre louvar a Deus, sempre buscar a Deus, porque tudo que nós temos são dádiva do Senhor Jesus. O quarto segredo para o contentamento, irmão, está lá no versículo 12 ainda, a parte C, que ele diz assim: é a experiência que produz um coração contente. A experiência produz um coração contente. E Paulo diz que em tudo ele foi experimentado e tinha experiência. Aí nós voltamos a ver a vida de Paulo novamente, né? Paulo foi experimentado o quê? Paulo foi experimentado numa cegueira, ele foi cego, né? Quando teve um encontro com Jesus. Paulo depois foi apedrejado. Paulo passou fome. Paulo passou sede. Paulo foi açoitado, foi preso, acorrentado. Enfim, em tudo, Paulo tinha experiência, porque ele foi experimentado em tudo. E aqui ele diz que ele foi experimentado em tudo e tinha experiência, e isso gerou nele um coração inabalável. Ou seja, tudo que podia acontecer com o apóstolo Paulo, ele foi experimentado. Não tinha para ele uma surpresa com relação ao servir a Deus. Não tinha para ele uma surpresa em viver na presença de Deus. Seja ela de uma forma bastante tranquila, seja ela sofrendo, passando por luta, mas ele sabia que Deus era o Deus que estava com ele. Era o Deus que o ajudava ele. E ele diz aqui que da mesma forma, irmão, precisamos aproveitar a experiência para nós amadurecer. Ou seja, será que nós
ao passarmos por luta, por dificuldade, irmão, nós sabemos que é Deus que está permitindo? Será que nós estamos louvando a Deus por isso? Será que nós estamos agradecendo a Deus quando passamos por esse momento? Quantos de nós não passamos por luta, por dificuldade? Quantos por nós que não estamos ainda com o coração apertado? Quantos de nós que aqui estamos, que muitas vezes, irmãos, a lágrima desce pelo nosso olho? Mas será que nós vamos questionar Deus por isso? Será que nós vamos blasfemar o nome do Senhor Jesus por isso? Não. Nós vamos dar graças a Deus. Porque Deus, Ele está nos provando. A irmã acabou de ler em Deuteronômio, ali capítulo 8, que Deus, primeiramente, Ele provou o povo de Israel, para ver o que estava no coração do povo de Israel. Hoje, irmão, Israel de Deus somos nós. Deus prova o nosso coração, para ver o que está no nosso coração, porque Deus tinha algo maravilhoso para o povo de Israel lá na frente. Deus tinha algo muito bom, como foi dito aqui, tinha a uva, tinha tudo que é de fruta, tudo que é de mel, para eles ali em fartura, tinha o pão, o azeite, mas o povo estava questionando a Deus. O povo não estava obedecendo a Deus. E isso, irmão, é para nós hoje também. Muitas vezes nós passamos por luta, por dificuldade. Mas Deus tem uma vitória preparada. Deus tem uma bênção preparada para mim e para todos nós que aqui estamos, que servimos e adoramos o Senhor Jesus. Por mais que passemos por angústia, por mais que passemos por dor, por sofrimento, mas temos a certeza que se nós permanecemos fiel ao nosso Deus, com certeza, no melhor Ele vai nos colocar, sim. Isso que nós devemos aprender é para nós amadurecer a cada dia na presença de Deus. Mesmo quando estamos passando por tribulação, há um aprendizado em curso. Glória a Deus. Nós temos um aprendizado em curso. O Senhor quer ensinar mais, ensinar algo melhor para cada um de nós. O quinto segredo para o contentamento é aquele que todo mundo gosta, né? Que é o versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A base para esse contentamento, irmão, é a nossa aliança com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua aliança com o Senhor Jesus? A sua aliança com o Senhor Jesus, está ela firme? A sua aliança com Deus está de você permanecer na presença de Deus? De você deixar que Ele seja o Senhor da sua vida? O apóstolo Paulo diz assim, que ele não era um super-herói. Ele não era um super-herói. Por tudo que ele passou, por todas as lutas que Paulo passou, Paulo não era um super-herói. E nem nós precisamos ser um super-herói. O segredo para isso estava em amar a Deus e reconhecer a sua suficiência. Se nós reconhecemos a Deus, assim como o apóstolo Paulo reconhecia a Deus, e a sua suficiência, irmãos, nós não temos motivo para nós murmurar, para nós se entristecer, para nós querer tirar Deus como foco da nossa vida. O amor que Paulo tinha pelo Senhor, ele diz aqui que ele reconhecia toda a suficiência. Com isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus estava cuidando de Paulo. Deus estava instruindo Paulo. Deus estava caminhando com Paulo. Deus está caminhando com cada um de nós aqui. Quando nós reconhecemos que Deus Ele é o suficiente para a nossa vida. Que Deus supre toda a nossa necessidade. Então nós reconhecemos essa suficiência, era essa suficiência que fazia com que Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que todos nós aqui podemos dizer que nós podemos tudo em Deus porque Ele nos fortalece. E aqui Paulo ainda diz, aqui no versículo, ele diz assim, que Paulo, ele reconhecia a Deus, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, é o que ele está dizendo, que podia ser honrado e se podia ser humilhado, ele não se abalava em nada. Ele não estava abalado, porque ele sabia que Deus era o suficiente para ele.
Não é que nós não passemos por momentos difíceis, irmão. Todos nós passamos. Todos nós ficamos tristes, todos nós choramos, todos nós passamos por necessidade. Mas nós sabemos que Deus está olhando por cada um de nós. Que Deus está cuidando de cada um de nós. E por isso, nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele podia passar por tudo isso e nada abalava ele. Nem o seu relacionamento com Deus. Nada abalava. Ele vivia feliz na presença do Senhor Jesus. Vivia louvando e exaltando o nome de Deus. E além disso, ele está testemunhando de que não as circunstâncias, mas o seu relacionamento com o Senhor fortalecia a sua vida. Nós, nos dias que estamos vivendo, aonde que nós trabalhamos, a sociedade que estamos inseridos nela, irmão, nós precisamos fazer que nem o apóstolo Paulo fazia. Nós temos um relacionamento com Deus e testemunhar do Senhor Jesus. Para que nós representemos Deus através da nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão olhando para nós. E nós temos que testemunhar, ou seja, através do estudo da palavra de Deus, através das orações e do jejum. Quando assim fazemos, nós estamos consagrando a nossa vida. Nós estamos representando Cristo aonde quer que nós moramos. Não é a circunstância que vai falar por nós. Não. É o nosso amor, a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa obediência ao nosso Pai Celestial. Isso nos fortalece muito a nossa vida para caminharmos com o Senhor Jesus até o dia que Ele voltar nós buscar. Queridos irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu para compartilhar com a igreja hoje. Que aquilo que eu deixei de falar, que Deus complete no coração de cada um do nosso irmão e que possamos sair daqui renovado e edificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar. Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Senhor, me coloco na Tua presença, Pai querido, para agradecer ao Senhor por este maravilhoso sábado que passamos. Para Te agradecer, Senhor, por podermos reunirmos juntamente com nossos irmãos para aqui nós estudar e aprender mais de Ti. Muito obrigado, Pai, por receber, Senhor, nesse momento, esse culto de louvor e adoração ao Teu santo e poderoso nome. Pai amado, abençoa grandemente, Senhor, todo o que aqui foi realizado, meu Deus, a escola bíblica, aquele que, meu Deus, que dizimaram e ofertaram. Pai amado, os louvores aqui apresentados, querido Deus, e também por esta palavra, Senhor. Que aquele que ouvir o Senhor não seja um ouvinte esquecido, mas que possa praticar a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Pai querido, te peço as bênçãos e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.